Dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, pois, antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Meus irmãos, nós vamos tratar do velho, surrado, atual, oportuno tema, como vencer a ansiedade. Eu sei que ninguém aqui no auditório enfrenta esse problema, mas como eu enfrento, vou tratar dele. Ansiedade, considerado o problema número 1 da nossa geração. De fato, vivemos dias estressantes. Se você é daqueles corajosos que ainda assistem os telejornais, não dá para dormir tranquilo. Se você está antenado com que o mundo, para onde o mundo está indo, seu coração às vezes fica apertado. Se você é um ser humano normal e está enfrentando as lutas do dia a dia, há situações difíceis. Como vencer a ansiedade? Esse problema que atinge todas as faixas etárias, todos os estratos sociais, todos os credos religiosos. Esse texto que nós lemos segue a uma reprovação de Jesus contra a avareza. Aqueles que confiam no dinheiro, tem muito, e acham que tendo o dinheiro eles tudo resolvem. E Jesus chamou essas pessoas de loucas, porque elas não administram a vida, a saúde, a morte. Aqui Jesus trabalha o oposto. Aqueles que têm pouco, aqueles que ficam fazendo conta toda semana, se o que ganha vai dar para cobrir as despesas. Aqueles que ficam preocupados com amanhã, se vão comer, se vão beber, se vão vestir, se vão morar, se vão estudar, se vão casar, se vão criar os filhos, se vão pagar o plano de saúde, se vão ter uma aposentadoria.
E a ansiedade vai assim, encurralando a todos. E Jesus então começa a tratar deste assunto, e eu queria só dar o esboço do texto antes de entrar no que eu quero tratar nesta manhã. Jesus começa com advertência, versículo 22, eu vos advirto. Hoje o pastor Orival pregou de manhã dizendo que pregação passa por advertência, e Deus está nos advertindo hoje sobre esse assunto. Depois Jesus no verso 23 faz uma explanação de valores, de princípios, dizendo a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Terceiro, Jesus chama os seus discípulos para uma observação. Notem comigo, verso 24, observai os corvos. Verso 27, observai os lírios. Você quer vencer a ansiedade? Abra os olhos. Abra os olhos, comece a observar. Olha para a natureza, olha para as aves, olha para as flores. Quarto, Jesus fala sobre uma inquietação. Vejam vocês o verso 29. E não vos entregueis a inquietações. Eu sei que não tem ninguém inquieto aqui, mas é uma palavra de Jesus para nós. Quinto, uma prioridade. Versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas serão acrescentadas. Sexto, uma herança. Verso 32, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Você já é possuidor do reino, você tem uma herança gloriosa, imarcessível, eterna nos céus. E finalmente, um investimento. Versículos 33 e 34. E ele manda você ajuntar tesouro lá no céu, tesouro inextinguível. É nessa conjuntura é que Jesus começa a tratar sobre a questão da ansiedade. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o texto e responder o que não é ansiedade. Primeiro, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Não, não é. Você cuidar do seu corpo, você comer bem, você vestir bem, você morar bem, você dormir bem, você ter boa saúde, isso é legítimo. Isso é legítimo. Aliás, Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, cuidar do seu corpo não é sinônimo de ansiedade, isso é legítimo. Segundo, ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia diz que até as formigas são previdentes, trabalham no verão para comer no inverno. Então você fazer uma poupança, você não gastar tudo que ganha, você fazer uma reserva financeira, não é sinônimo de ansiedade. A Bíblia não recomenda você ser descuidado na administração dos bens materiais. Se você perceber, o apóstolo Paulo vai aconselhar: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Pedro vai recomendar a você a também lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas em terceiro lugar, ansiedade não significa estar isento de ganhar a própria vida. Paulo diz assim: quem não quiser trabalhar, também não coma. Porque tem gente dizendo: não, eu sou ansioso não, e cruza os braços, trabalha não, vive na galega, na corda bamba. Não, Deus vai suprir, Ele prometeu, mas Ele prometeu suprir a sua necessidade você trabalhando, levantando cedo, pondo a mão na massa,
Então você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar, você tem que se equipar, você tem que se aparelhar, você tem que trabalhar. Porque tem muita gente achando que pode ser preguiçoso e nada fazer. E Jesus usa aqui até o exemplo das plantas e das aves. A planta retira o seu vigor, a sua força do solo, do sol. As aves, elas não têm celeiro, elas não têm despensa, mas elas não ficam lá esperando não, elas correm atrás do seu alimento. E em quarto lugar, o que não é ansiedade? Não é estar isento de dificuldade. Meu irmão, apesar de você receber o cuidado de Deus, a provisão de Deus, tem luta também. A erva, que é bonita, ela é ceifada e jogada no forno. Então não reclame se você está sendo provado, se tem luta, se tem prova, se tem vale, se tem lágrimas, se tem dor, porque isso faz parte da natureza humana neste mundo caído. Agora, à luz do texto, o que é ansiedade? Então vamos ver. Em primeiro lugar, a ansiedade, meus irmãos, ela é destrutiva. Confira comigo o verso 22, por favor. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A palavra ansiosos aí, ela é muito interessante, porque traz a ideia de rasgar, a ideia de puxar em direções opostas, de sufocar, de tirar oxigênio, de deixar você asfixiado. É como se houvesse uma fissura dentro de você, uma esquizofrenia existencial, onde você é rasgado ao meio. A ansiedade é isso. Mas Jesus usou outra palavra lá no verso 29, ele diz assim: não vos entregueis a inquietações. E a palavra inquietações no grego traz a ideia de constante suspense. Era a palavra usada, por exemplo, para um navio surrado por procelas, por vendavais furiosos, onde ele era sovado com fúria indomável por essas ondas revoltas. E então, o que o texto está querendo dizer é que a ansiedade tem este efeito de rasgar você, de sufocar você, de açoitar você com um vendaval furioso. Você perdeu o equilíbrio, perdeu a paz, perdeu o sossego, ver naufragar a própria fé. Corre Tembum, que enfrentou lutas tão terríveis, suportando um campo de concentração nazista, e sobreviveu. Ela disse que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, a ansiedade esvazia o hoje do seu poder. Ela é destrutiva. Você não fica mais forte para enfrentar os problemas amanhã, porque você está ansioso hoje. Aliás, 75% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer.